Regra número 10. A escritura tem somente um sentido e deve ser tomado literalmente. Bem, antes de eu explicar essa regra, eu gostaria de abrir um parênteses para explicar algo a você. Talvez você está se perguntando, bom, peraí, mas há algumas passagens nas escrituras que eu não posso interpretar literalmente. Há, por exemplo, passagens do Apocalipse que não dá para interpretar literalmente. Você imaginar umas bestas subindo da terra, bestas saindo do mar, bom, peraí, não dá para me imaginar isso literalmente. De fato, há passagens nas escrituras que nós não podemos tomar literalmente, mas nós vamos aprender uma regra mais à frente a respeito de como interpretar ou como descobrir se uma passagem ela é literal ou não, ou ela é figurada, ou ela exige um outro tipo de interpretação. Mas por enquanto nós vamos tentar extrair do texto a literalidade dele. Quando eu estou falando que o texto deve ser tomado literalmente, eu estou me referindo a você buscar a interpretação literal do texto. O que isso significa? Isso significa que muitas pessoas olham para o texto e buscam um sentido extra, um sentido oculto, um sentido que o texto nunca deu, uma interpretação que nunca foi a intenção do autor. Quanto a isso, eu estou afirmando que nós devemos olhar no texto, buscar o sentido literal desse texto. Por exemplo, quando você comunica alguma coisa, quando você fala com alguém ao telefone, ou quando você dá algum recado, você espera o quê? Você espera que as pessoas entendam aquilo que você falou literalmente. Por exemplo, nós temos as cartas que Paulo escreveu às igrejas, e Paulo, ao escrever essas cartas, esperava que os seus leitores, que os seus receptores interpretassem as suas palavras literalmente. Ele não fez enigmas, charadas, para que as igrejas entendessem aquilo que ele está falando. Ele não propôs enigmas. Ele simplesmente escreveu uma carta. E quando você faz uma carta, ou quando você comunica algo a alguém, ou eu mesmo, como estou falando com você, eu espero que você entenda tudo que eu estou falando literalmente. Eu não espero que você atribua às minhas palavras um sentido que eu nunca quis dar. Então, naturalmente, todos os seres humanos, ao se comunicar, espera que os seus receptores, os seus ouvintes, entendam você literalmente. Se você é um humano comum, um ser humano natural, normal, como todo mundo, você certamente espera isso. Por exemplo, se eu dissesse o seguinte, eu atravessei o oceano de avião vindo para o Japão. O que eu quero que você entenda? Eu simplesmente quero que você entenda que eu fiz uma viagem que atravessou o oceano. Eu ficaria muito chateado se você pegasse essa minha frase que eu acabei de dizer, se você pegasse essa frase e desse um sentido diferente. Olha, o irmão Glauber está dizendo que na vida dele há diversas dificuldades da qual ele passa, mas ele sempre está nas alturas, vendo todas as dificuldades por cima, e eu ficaria muito chateado se você fizesse isso. Qualquer repórter também que publicasse uma matéria, publicasse algum conteúdo no seu jornal, ele ficaria extremamente chateado se os seus receptores entendessem aquilo completamente. Naturalmente, nós esperamos uma compreensão literal. Isso é tão básico e tão simples, mas infelizmente muitos cristãos, ao olhar para as escrituras, não levam isso em consideração. Muitos cristãos, quando olham para as escrituras, esquecem da literalidade e acabam dando sentidos ao texto que o texto não tem. Nós não podemos fazer isso. Quer ver só um exemplo? Quando Davi está para matar Golias, ele pega 5 pedras. Se você observar o texto ali, ele vai pegar 5 pedrinhas para atacar, ou pedrona, seja lá o tamanho da pedra que for, para atirar em Golias. Ok? O que o texto está nos mostrando? Simplesmente que Davi pegou 5 pedras. Qual é a razão? Nós não sabemos. O fato é que nós não sabemos o porquê Davi pegou 5 pedras. E quando nós não sabemos, nós devemos nos calar. Uma coisa muito básica na interpretação das escrituras que você deve guardar na sua cabeça é o seguinte: quando as escrituras se calar, faça o mesmo. Não fale além das escrituras. Fale somente até onde as escrituras lhe permitem falar. Se as escrituras não lhe explicou algo, não tente você explicar. Você não é melhor do que o próprio Deus. Deus não te revelou algo, não tente você a pessoa a buscar tal revelação. Tá ok? Essa é uma coisa muito básica. Então, por que Davi pegou 5 pedras? Podemos não saber. Há algumas
suposições, eu não vou citá-la porque não é o meu objetivo, mas algumas suposições do porquê ele pegou as 5 pedras e nós não temos condições de saber. Mas o que as pessoas fazem? Atribuem ao texto um significado que o autor não teve intenção. Davi também não teve a intenção ao pegar as 5 pedras. Eu já ouvi pessoas dizer o seguinte: Davi pegou 5 pedras porque por causa do nome de Jesus, que tem 5 letrinhas, então uma pedrinha para cada letra. Isso é um absurdo. O texto não tem esse objetivo e nós não podemos atribuir um significado. Nós devemos olhar para a literalidade do texto. O que o texto significa? Por que Davi pegou 5 pedras? Não sabemos, mas ele pegou 5 pedras e é isso que o texto está narrando, um fato histórico. Alguém pegou 5 pedras. Isso significa o quê? Que alguém pegou 5 pedras. Não pode significar outra coisa. Nós não podemos atribuir significados extras. Certa vez, ouvindo a pregação do pastor Granconato, ele contou a respeito de uma pregação que ele ouviu de alguém ou em algum lugar, eu não lembro ao certo. Essa pregação era em cima da história de Zaqueu. Nós sabemos que Zaqueu era alguém de estatura baixa, alguém pequeno. Ele ouviu falar que Jesus estava se aproximando, mas ele era muito baixinho, ele não podia ver Jesus. O que Zaqueu faz? Zaqueu sobe a árvore. O que o texto literalmente significa? Vamos interpretar literalmente. Literalmente significa que Zaqueu era baixo, não podia enxergar Jesus e por isso subiu numa árvore para ver Jesus. Isso, é simplesmente isso, um fato histórico. Ele subiu na árvore para ver Jesus. E o que esse pregador fez? Esse pregador começou a dar sentido a esse texto, sentido a esse relato histórico. E qual é o sentido? Um sentido que foge da literalidade do texto. É isso que nós devemos tomar cuidado. Esse pregador disse o seguinte: a igreja é a árvore. Olha que legal. Nós somos como Zaqueu. Portanto, se nós quisermos ver Jesus Cristo, ou seja, quisermos nos achegar até Jesus Cristo, nós precisamos subir a árvore, que é a igreja. Nós precisamos da igreja para ver Jesus Cristo. Bom, já está um erro teológico tremendo aqui com relação a isso, ir para a igreja para ver Jesus, mas eu não vou falar disso porque não estou dando aula a respeito da teologia em si, mas estou falando da interpretação bíblica. Então já é um erro por aqui. Mas observe qual é a interpretação desse pastor. Olha o que ele fez. Ele disse que a árvore é a igreja. O texto em momento algum aponta para a ideia de que a árvore seja a igreja. Zaqueu subiu a árvore. O texto não diz que Zaqueu subiu a igreja. Até porque, se nós levarmos essa interpretação desse pastor ao pé da letra e levarmos as últimas consequências, o que foi que Jesus disse a Zaqueu? Jesus disse a Zaqueu: Zaqueu, desce daí, e desce depressa. Então, se essa árvore é a igreja, então Jesus mandou Zaqueu: sai fora da igreja, sai daí depressa. Não faz o menor sentido. Muitas pessoas, muitos pregadores estão fazendo exatamente isso. Estão pegando o texto, estão atribuindo sentidos que o texto nunca almejou. Sentidos que o autor nunca pensou, nunca passou pela cabeça do autor dar esse sentido ao texto. Nós devemos tomar devido cuidado. Nós não podemos sair por aí atribuindo significados que o texto não tem. Nós devemos sempre partir para a literalidade do texto. E naquilo que nós podemos perceber no texto, nós abraçamos literalmente. Aquilo que nós não conseguimos compreender, nós não inventamos, nós não procuramos significados ocultos, nós não podemos fazer isso. As escrituras têm somente um sentido e deve ser tomado literalmente. Então entenda por literal exatamente isso que eu acabei de explicar. Quer ver mais um texto que as pessoas geralmente se confundem e não olham para o texto literalmente? É o texto de Mateus capítulo 24. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Vou abrir a minha aqui. Mateus capítulo 24, se você abrir na versão NVI, você vai perceber que há um título inicial ao capítulo. E o título inicial que foi dado é O Sinal do Fim dos Tempos. A NVI, ela colocou o título que antecede o capítulo 24 como O Sinal do Fim dos Tempos. Eu quero
antes de mais nada, abrir um parênteses para explicar a você que esses títulos que foram empregados nas Escrituras Sagradas, esses títulos que você constantemente vê antes de um capítulo, ou no meio de um capítulo que seja, esses títulos não são inspirados por Deus. São títulos que foram acrescentados com a finalidade de facilitar o seu entendimento. E em muitos casos, esses títulos nos ajudam a entender uma divisão do texto que talvez não perceberíamos, nos ajuda a entender o assunto tratado no texto, mas em outros casos, como nesse aqui, nós não teremos uma compreensão exata partindo desse título que foi dado. Na verdade, em alguns casos, esses títulos nos atrapalham. Por quê? Porque nós observamos capítulo 24, o sinal do fim dos tempos. Automaticamente, a sua mente vai olhar para o capítulo inteiro, esperando que ele esteja tratando a respeito da vinda de Jesus, que ele esteja falando a respeito da segunda vinda do nosso Senhor Jesus. E talvez você está perguntando, irmão, mas não está falando da segunda vinda de Jesus? Afinal, se nós observarmos o versículo 30, o texto diz o seguinte: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo das nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Olá, irmão Droga, você acha que está equivocado, porque o texto ele fala da segunda vinda de Jesus. Antes de eu explicar o texto a você, eu quero mostrar a você que, se você entende que o capítulo 24 de Mateus está falando simplesmente da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, só está falando disso, você tem um problema a resolver. Na verdade, você tem vários problemas que exigem resposta de você. No versículo 16, vamos olhar para esse texto, entendendo que ele está falando da segunda vinda de Jesus. E nós teremos que dar algumas respostas. O texto diz o seguinte: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Problema para você: fugir para os montes. Jesus está voltando. Há possibilidade de fugir? Há chance de alguém fugir na vinda de Jesus? Como é que isso funciona? Problema para você responder. Versículo 17. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Espera aí. Dá tempo de eu descer para pegar alguma coisa? Jesus está voltando, tocou a trombeta. Dá tempo de eu descer no telhado da minha casa para pegar algo? E por que eu vou pegar algo, sendo que eu não posso levar esse algo que eu vou pegar? Então por que Jesus disse isso? Problema para você responder. O texto mostra que quem estiver em cima do telhado, deixa eu explicar isso para vocês, porque como é que as pessoas estão em cima do telhado? Por que Jesus disse isso? Se você olhar o contexto histórico, você descobrirá que as casas naquela região eram casas com telhados planos, e era possível você caminhar por cima dos telhados das casas. Por quê? Porque eles eram planos e as casas eram próximas umas das outras. Até havia plantações de uvas ou plantações de algumas outras coisas em cima dos telhados. Por isso que ele citou isso. Mas o seu problema não é esse. O seu problema é por que dá para descer do telhado para pegar alguma coisa. Jesus falou, não desce. Então há a possibilidade de descer. Versículo 18. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Espera aí, por que eu preciso do manto? Por que eu preciso de uma roupa? Por que eu tenho a chance de voltar? Há a possibilidade de voltar então na vinda de Cristo? Problema para você resolver. 19. O problema vai piorando. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Por quê? Porque é terrível para a grávida e para as que estiverem amamentando naquele dia. Jesus está voltando e as grávidas, qual é o problema dela? E aqui nesse exato momento eu quero aplicar a regra que nós estamos estudando. Nós temos que entender o texto literalmente. E eu vou dar exemplos a você de aplicações que não são literais, aplicações que fogem da intenção do autor. Eu já ouvi pelo menos 2 pregações em cima desse texto, 2 pregações equivocadas, eu ouvi algumas corretas, é claro, 2 pregações na qual a aplicação foi inadequada. Eu ouvia primeiramente um pregador dizendo o seguinte, isso foi aqui no Japão. Esse pregador dizia o seguinte, que no dia em que Jesus Cristo voltar,
ele defendia que as crianças todas vão para o céu. Então, o que acontecia? Jesus Cristo volta, os anjos tocam a trombeta e essa criança, ela é arrancada de dentro da sua mãe, é arrancada de dentro do ventre da sua mãe para se encontrar com o Senhor nos ares. Por isso, ai das grávidas, ou as crianças que estão amamentando, elas são arrancadas, arrebatadas, e a mãe sente todo o sofrimento, porque seu filho foi arrebatado, foi arrancado dos seus braços. Essa é uma aplicação que eu vi. Uma outra aplicação que eu vi, uma outra interpretação foi a seguinte: naqueles tempos, o anticristo virá, essa mãe ficou grávida, ela não foi arrebatada, ela ficou, e o anticristo, ele vai perseguir as pessoas, ele vai enfiar a lança na barriga das grávidas, ele vai perfurar as grávidas, buscando matar as crianças, e etc e tal. Então essas são apenas duas aplicações equivocadas que eu vi desse texto. Por quê? Porque nós devemos entender o texto literalmente. O texto em nenhum momento aponta para essa ideia. Em nenhum momento dá-nos entender que as crianças serão arrancadas do ventre da sua mãe e vão para o céu e a mãe ficará ali sofrendo. O texto não nos indica que o anticristo vai perseguir as grávidas. O texto não nos mostra isso. Então nós devemos aplicar e entender o texto literalmente. Daqui a pouco nós vamos fazer isso, mas vamos seguindo aqui, apresentando problemas a você, se você abraçar a ideia de que o texto está falando a respeito da vinda de Cristo somente. Versículo 20. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. 3 problemas aqui. Fuga, mais uma vez aparece a palavra fuga aqui no texto. Como é que você vai fugir? Fugir da segunda vinda de Cristo? Não sei, você tem que resolver. Segundo problema, orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno. Bom, peraí, no inverno, por que Jesus Cristo não pode voltar no inverno? Por que eu devo orar para que ele não volte no inverno? E outra coisa, inverno onde? Inverno aqui no Japão é verão aí no Brasil. Então inverno onde? Inverno em Israel é verão no Brasil. Inverno de que país? De que localidade? O terceiro problema, ore para que a fuga de vocês não aconteça no sábado. Pera aí, por que no sábado? Por que eu devo orar para que o Senhor não venha no sábado, o Senhor volte no qualquer dia, menos no sábado? Por que eu devo orar isso? Quais são os problemas de Jesus voltar no sábado? Problemas para que você resolva. Eu paro aqui os problemas para você resolver e agora nós vamos aplicar a regra. Nós vamos aplicar a regra número 10 ao texto e tentar entender isso. Porque afinal o texto parece que está falando da segunda vinda de Jesus. Será que ele não está falando da segunda vinda de Jesus? Porque nós vimos no versículo 30 a 31 que parece estar falando da segunda vinda de Jesus. Mas nós olhamos para o versículo 16 ao versículo 20, parece que ele não está falando da segunda vinda de Jesus. E agora, o que nós vamos fazer? Como é que nós interpretamos isso? Vamos aplicar a regra. É para isso que você está estudando. Se você abrisse a Bíblia na versão Almeida atualizada, você descobriria que o título que foi usado não é o mesmo que a NVI utilizou. Se você abrir na Almeida, você vai ver que o título empregado é O Sermão Profético. Jesus está dando um sermão a respeito de uma profecia. Ele está profetizando, ele está prevendo acontecimentos futuros. E logo em seguida, a destruição do templo. Bom, peraí, destruição do templo não era a segunda vinda de Jesus? Agora já é a destruição do templo? Afinal, do que se trata esse texto? Vamos entender esse texto então? Vamos descomplicar o texto? Mateus capítulo 24, do 1 em diante, eu quero que você me acompanhe na leitura. Talvez vai ficar um pouquinho extenso essa explicação. Versículo 1, Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos se aproximaram dele para lhe mostrar as construções do templo. Você está fazendo o quê? Oika. Você está observando nesse exato momento. Então a sua observação, você está escrevendo observação. Jesus saiu do templo e enquanto ele caminhava, seus discípulos se aproximaram dele para mostrar o quê? As maravilhas da construção do templo, para lhe mostrar as construções do templo. Ok? Então isso que você vai anotar. O que aconteceu? Guarde isso. Aqui é a chave para você entender. Jesus sai do templo com seus discípulos e os seus discípulos se aproximam dele para mostrar a construção do templo. Versículo 2. Jesus faz uma pergunta a eles. Vocês estão vendo tudo isso?
O que é esse tudo isso? Tudo isso o quê? O templo. Jesus disse: eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Do que Jesus está falando? Destruição do templo. Por isso que acertadamente Almeida colocou um subtítulo: a destruição do templo. Facilitou para você entender. Então, a destruição do templo. Jesus disse: não vai ficar desse templo aqui, não vai ficar pedra sobre pedra. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, agora o cenário muda, Jesus sai dessas redondezas do templo e vai para o Monte das Oliveiras. Os seus discípulos se dirigem a ele em particular e eles dizem algo. Eles fazem perguntas a Jesus. E aqui é a chave para você entender o texto inteiro. Por quê? Porque eles vão fazer a Jesus, esse discípulo aqui, ele vai fazer a Jesus duas perguntas. E Jesus vai no capítulo inteiro de Mateus 24 dar resposta às duas perguntas que serão feitas aqui. Então o segredo da interpretação está aqui e a partir dessas perguntas nós vamos olhar para o texto literalmente, tá ok? A pergunta que foi feita: dize-nos quando acontecerão estas coisas. O que são estas coisas? Aqui se refere a esse discípulo que perguntou a Jesus: quando acontecerão essas coisas? Essas coisas são, na verdade, a destruição do templo. Lembra? Não ficará aqui pedra sobre pedra. Vocês estão vendo tudo isso? Não ficará aqui pedra sobre pedra. Senhor, quando acontecerão essas coisas? O que? A destruição do templo. Então Jesus está dando essa resposta aos discípulos a respeito da destruição do templo. Mas não foi apenas uma pergunta que foi feita, foram duas perguntas. A segunda pergunta é: e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Então nós temos uma segunda pergunta que foi feita aqui. Agora talvez você está entendendo o porquê que em alguns momentos o texto parece estar falando a respeito da vinda de Jesus, como no versículo 30 que nós vimos. E de fato Jesus está respondendo a essa pergunta. Quando será o sinal da vinda do fim dos tempos? Qual será o sinal? Jesus alistou ali vários sinais a respeito da vinda do Filho de Deus, a respeito da sua segunda vinda. Então é importante entender isso. Todo o contexto está baseado nessas duas perguntas que foram feitas aqui. Quando acontecerá isso? Quando o templo será destruído? Jesus vai responder. E quais são os sinais da sua vinda? Jesus também está respondendo. Então vamos olhar literalmente os textos que eu lhe entreguei, os textos complicados que eu lhe entreguei, nós vamos olhar e interpretá-los literalmente. Eu peço desculpa a você porque eu não vou abordar o capítulo inteiro de Mateus, eu até sou tentado a fazer isso porque eu gosto, mas eu não vou fazer isso aqui para que o vídeo não se estenda muito e você se sinta um pouco desmotivado. Mas aquelas perguntas que eu entreguei a você, aquelas dificuldades que eu entreguei a você, eu vou ajudar você a responder simplesmente aplicando a regra. O meu intuito é ajudar você a aplicar a regra, e a regra diz para nós olharmos para o texto literalmente, tá ok? No versículo 4 em diante, Jesus respondeu: cuidado que ninguém vos engane, pois muito virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. O que isso significa? O que esse texto significa? O que são essas guerras e rumores de guerras? Bem, vamos olhar para esse texto entendendo dentro da pergunta que Jesus está respondendo. Quais são as perguntas? Quando acontecerão essas coisas? Quando acontecerá a destruição do templo? Então Jesus está dando uma resposta a isso. Vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenha medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas não é o fim. Jesus está dando um alerta a ele, porque vai acontecer alguns fatores, vai acontecer alguns eventos que antecederão a destruição do templo. Vocês ouvirão falar de guerras, vocês ouvirão falar de rumores de guerra. Tenham cuidado, isso é necessário, mas ainda não é o fim. No ano 66 da era cristã, houve o primeiro rumor de guerra.
Por quê? Porque se nós observarmos, Israel estava dominada pelo Império Romano. O Império Romano havia dominado, estabelecido o seu império, o seu governo sobre eles. E esse Império Romano, ele estabeleceu o que nós conhecemos como a Pax Romana. E a paz que havia entre os judeus. Os judeus tinham total liberdade de culto, eles podiam continuar sendo judeu, havia um respeito com relação à religião judaica, eles não forçaram eles a se dobrar aos outros deuses. Então houve todo o respeito. Em troca, o governo romano deu aos judeus o templo, ampliou o templo a eles. Na verdade, o templo já existia, mas o templo estava com ainda, já não era mais a mesma coisa, o templo já não estava mais como Salomão havia deixado, já passou por uma destruição, e agora o templo foi reconstruído novamente, mas ele não era um templo magnífico. Então, quando o Império Romano entra no templo, o templo recebeu um espaço gigantesco. Para você ter uma ideia, cabiam ali cerca de 12 estádios no Maracanã, dentro do templo, para você ter uma ideia do tamanho que o templo se tornou. Então o Império Romano construiu o templo em troca do quê? Da paz. Ou seja, eu vou dar um templo a vocês, eu vou dar liberdade a vocês, liberdade religiosa, em troca vocês têm que se sujeitar ao meu governo, vocês têm que pagar tributos, vocês não podem se rebelar. Por quê? Porque Roma tinha os seus olhos voltados para a África, queria dominar a África. O Império Romano estava com intenções de dominar a África. Só que qual é o problema? Eles tinham uma nação dominada, Israel. Se eles empregassem toda a sua força para dominar outro país ou outro continente, o que ia acontecer? O país dominado, Israel, tomaria novamente o poder. Então, em troca, se vocês permanecerem firmes, se vocês permanecerem fiéis aos tributos ou ao Império Romano, se sujeitando ao Império Romano, certamente vocês terão paz. Mas no ano 66, alguns judeus se rebelaram pela primeira vez. Alguns judeus, como os zelotes, que tinham um pensamento de que tudo aquilo seria tomado por força, que o reino seria tomado por força, que o reinado messiânico seria também tomado por força. Eles então montaram uma caravana de barcos, alguns barquinhos, e foram em direção ao Império Romano, foram atacar o Império Romano. Resultado foi um desastre. Todos os judeus que estavam ali para atacar o Império Romano foram destruídos e mortos. Dizem até alguns historiadores que o mar ficou vermelho por causa do sangue desses homens judeus, zelotes, que estavam tentando tomar o poder à força. Mas o que aconteceu? Depois dessa primeira rebelião que houve, os judeus começaram a ter ânimo, a se animar em querer conquistar as coisas no próprio braço, no próprio poder. Então várias rebeliões foram estourando dentro do Império Romano. E o imperador começou a ficar preocupado, até que no ano 70 o general Tito recebe a ordem para destruir o templo. Por quê? Porque os judeus não estavam cumprindo com o seu acordo. Eles estavam desobedecendo, estavam se rebelando contra o Império Romano. Então o general Tito recebe a ordem e ele destrói totalmente o templo. Então perceba que houve rumores de guerra até que o templo fosse destruído. O templo não assim, no dia para a noite foi destruído. Houve alguns sinais. Então Jesus disse: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam. Esses rumores foram necessários. Eles aconteceram. Se você observar em Lucas capítulo 21, versículo 20, você vai perceber uma coisa interessante, um detalhe que Mateus não deu. O detalhe é o seguinte: Lucas está tratando do mesmo texto que Mateus tratou no capítulo 24, e veja que ele diz: quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Agora o texto que nós vimos aqui. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem na cidade, saiam. Os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Aqueles textos complicados que eu dei a você, Lucas também citou. Mas antes dele citar, ele diz o seguinte: quando vocês virem Jerusalém rodeada de exércitos. Ou seja, há um sinal da destruição do templo. Quando? Quando a Jerusalém estiver rodeada de exércitos. Como eu disse, no ano 70, a Jerusalém foi rodeada por esses exércitos.
exércitos romanos que rodearam a cidade com o intuito de destruir o templo. E os historiadores nos contam que naquele dia, no ano 70, no dia em que o templo foi destruído, mais de 1 milhão de judeus foram mortos. Somente nas redondezas, dentro dos pátios do templo, em torno de 500 mil de pessoas morreram ali. E os historiadores nos contam que não há nenhum relato de algum cristão que tenha morrido nesse dia. Por quê? Porque Jesus havia dado sinais a eles. Jesus havia dado alerta a eles para que eles fugissem nesse dia. E agora nós precisamos olhar para aquele texto da qual você encontrou dificuldade, da qual eu apresentei dificuldades a você, para nós entendermos por que Jesus mandou eles fugir, por que Jesus falou ai das grávidas, por que Jesus falou para que não aconteça no inverno, para que não aconteça no sábado. Agora nós vamos entender o texto literalmente. Então vamos lá para o texto, para as complicações que eu mostrei a você. Aí você vai ler na sua casa, me perdoe por não ler todo o texto com você, não dá tempo de eu fazer isso, para não estender muito. Bem, no versículo 15, nós temos uma profecia aqui que foi cumprida e que vai se cumprir ainda, e eu não quero tratar desse versículo aqui agora, porque há uma regra de hermenêutica que nós vamos aprender que tratará a respeito das profecias. Então o versículo 15 diz o seguinte: assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível da qual falou o profeta Daniel no lugar santo, tá ok? Esse versículo aqui eu quero interpretar com você quando nós olharmos a regra que diz respeito à interpretação de profecias. Então ela está guardada para nós entendermos ela. Então a partir do versículo 16, vamos entender os problemas que eu apresentei a você. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Você já entendeu, lendo Lucas, que os que estiverem na Judéia, quando virem Jerusalém rodeada, fujam para os montes. Por quê? Está próximo o dia da destruição do templo. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Corre. Perna para quem tem, meu chapa. Foge. Quem estiver no telhado, não perca tempo. Seja rápido, ligeiro. Não perca tempo de descer para pegar alguma coisa. Do jeito que você está, aí em cima mesmo, corre. Corre que o bicho vai pegar. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Não volte em hipótese alguma. Do campo mesmo, corre, foge. 19. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Por quê? Por que será terrível para quem tem bebê de colo, para quem amamenta? Por que é terrível para quem está grávida? Porque é necessário fugir, é necessário correr. Jesus está mostrando, é rápido, corre, não dá tempo de você voltar, não dá tempo de você descer do telhado, não dá tempo de pegar um manto, não dá tempo de fazer nada, corre. E eu pergunto a você, como uma grávida vai correr? Como uma mãe que tem um bebê no seu colo vai fugir com essa criança? Será terrível, será um dia terrível para essas grávidas, porque não conseguirão fugir. Por isso ele disse isso, será terrível para vocês. Agora versículo 20. Orem para que a fuga de vocês, ele está falando da fuga. O Império Romano vai dominar, os soldados vão cercar a cidade, vocês vão ver isso e vocês devem fugir. Então orem para que essa fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Por quê? Porque se for no inverno, nós sabemos que o inverno naquela região é um inverno muito rigoroso. E eles certamente morreriam de frio na floresta, fugindo nos campos. Certamente eles padeceriam e morreriam congelados. Por isso que Jesus diz, orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno e nem no sábado. Por quê? Por que nem no sábado? Porque se nós olharmos para o Novo Testamento, eles ainda estavam numa transição. Eles ainda tinham costumes de guardar o sábado. O sábado ainda fazia parte dos costumes deles. Eles ainda tinham uma mentalidade judaica. Se você observar no capítulo 15, você vai ver que havia ainda grandes dificuldades na igreja com relação a observâncias de certos rituais judaicos, a observâncias de certas leis judaicas, e o sábado também foi um problema. Essa transição ela demorou um pouco para acontecer. E nesse tempo, se aquela fuga, se aquele dia fosse no sábado,
todos morreriam. Por quê? Porque havia uma limitação de quilometragem para eles andar no dia de sábado. Eles não fugiriam no dia de sábado e eles morreriam. Eles não sairiam dali, não se moveriam e morreriam certamente. Então por que Jesus está falando? Ore para que a fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Por quê? Senão eles iam morrer. Nós estamos olhando o texto literalmente. O que o texto diz? O que é fuga nesse texto? Fuga é fuga, é você correr, é isso que é fuga. O que é inverno? Inverno é frio, é isso que ele está falando, é gelo, é frio, é neve. O que é sábado? Sábado é o dia, o sétimo dia, é sábado. Então, nós temos que entender o texto literalmente. Quem são as grávidas? São grávidas mesmo, pessoas que têm filhos. Não tem nada de anticristo aqui, não tem nada disso. São pessoas que padecerão por causa de uma perseguição que acontecerá. Só que você não pode simplesmente olhar para o texto buscando a primeira resposta. Você precisa olhar para o texto também buscando a segunda resposta que Jesus está dando à segunda pergunta. E se você observar no versículo 29, o texto diz: imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá um sinal do Filho do Homem. Todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. É claro que aqui Jesus está respondendo à segunda pergunta. Qual é o sinal da sua vinda? Ele deu alguns sinais aqui. Se você continuar lendo todo o capítulo, a partir daqui você vai perceber que Jesus segue dando a resposta à segunda pergunta. Então o que Jesus está respondendo aqui? Duas perguntas que você não pode esquecer. E essas duas perguntas são respondidas literalmente. Você não pode fantasiar o texto. Você não pode criar ilustrações que não tem no texto. Você não pode dar sentidos que não tem no texto. Você deve sempre buscar entender o texto literalmente. Literalmente. É isso que a regra nos ensina. Interprete o texto literalmente. É bem verdade que Mateus, em alguns momentos, parece misturar os dois assuntos. Parece responder as duas coisas ao mesmo tempo. Mas você não pode fugir desses dois objetivos de Mateus. Ou ele está respondendo a primeira pergunta, ou ele está respondendo a segunda pergunta, ou está respondendo as duas coisas em alguns locais. Em outros locais, conforme os textos que nós vimos, no versículo 16 até o versículo 20, ele está respondendo a respeito da fuga, a respeito da destruição do templo. Depois, se nós observarmos, certamente, um pouquinho antes, é claro, mas se você observar no versículo 30, você descobrirá que ele está tratando a respeito da vinda de Jesus. Então, a regra número 10 nos diz para interpretarmos o texto literalmente. Nós devemos buscar interpretar o texto literalmente. Fuja de interpretações fantasiosas. Fuja daquelas pessoas que abrem o texto e dizem: na verdade o texto diz isso, mas isso significa isso, e acaba dando outro significado. Nós não podemos fazer isso. Nós devemos buscar sempre o significado que era para o autor, aquilo que significava para o autor no seu tempo. Jesus respondeu literalmente aos seus discípulos, e a grande prova é que eles entenderam isso. Naquele grande dia, no dia da perseguição, no dia da destruição do templo, eles olharam, não era inverno, não era sábado, eles viram a cidade cercada de soldados. O que eles fizeram? Eles lembraram daquilo que o Senhor Jesus havia dito e fugiram. Eles não ficaram pensando: bom, Jesus disse isso, o que será que ele quis dizer? Bom, as grávidas devem ser... Não, eles não ficaram imaginando coisas, eles não ficaram imaginando sentidos nas palavras de Jesus. Eles entenderam literalmente aquilo que Jesus disse, e por isso eles compreenderam a mensagem e puderam fugir a tempo. Esta é a regra número 10.